Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. No aguardo, PEC 544, que cria 4 novos TRFs, ainda espera promulgação. A JUF e a ANAMATRA entregam nota técnica ao presidente do Congresso Nacional, justificando a criação dos tribunais. Réus do processo do Mensalão têm até o dia 2 de maio para recorrer da decisão do Supremo, que condenou 25 e absolveu 12 pessoas. Colégio dos Presidentes das Associações Regionais de Magistrados se reúne para discutir a valorização da carreira e a democratização do Poder Judiciário. União Federal pode responder à ação de cobrança de taxas condominiais se o usuário do imóvel funcional estiver em dívida. A decisão é do TRF da Primeira Região. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Nino Oliveira Toldo, e o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Renato Santana, se reuniram com o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros. No encontro, eles conversaram sobre a promulgação da proposta de emenda à Constituição que cria mais 4 tribunais regionais federais no Brasil. Acompanhe os detalhes dessa reunião na reportagem de Gisele Mourão. No encontro, as entidades apresentaram nota técnica rebatendo todos os argumentos contrários à promulgação da PEC 544. Segundo o documento, o impacto financeiro da criação dos 4 tribunais regionais federais seria de R$ 700 milhões ao ano e não de 8 bilhões. Mostramos ao presidente Renan que esses valores não são tão altos assim como foi dito. Nenhum tribunal custará anualmente mais do que em torno de R$ 700 milhões, o que para o orçamento da União é bastante factível. A criação de novos tribunais ela está em conformidade com os limites prudenciais de responsabilidade fiscal. E o que é fato, e aí há um consenso, é que o redimensionamento do segundo grau da Justiça Federal é uma necessidade premente. É preciso olhar isto. As taxas de congestionamento na Justiça Federal no segundo grau são altas. Não é possível que um tribunal como o da Primeira Região tenha jurisdição sobre 14 unidades federativas, que corresponde aí a mais de 70% do território nacional, com grandes dificuldades de acesso do jurisdicionado e também dos advogados que atuam nesses processos. Para o presidente da ANAMATRA, o processo de tramitação da proposta foi transparente e bastante longo. Houve uma tramitação longa, transparente, se ouviu todas as partes, parlamentares, enfim. E chegando aos 45 do segundo tempo, houve esse problema técnico. Então, a ideia é que um processo que é longo, assim, maturado, assim, ele tem que chegar ao seu final, e o final é a promulgação. O Poder Judiciário precisa de estrutura. A Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a gente tem que trabalhar por estrutura para que a gente possa responder à população que busca justiça no Poder Judiciário, seja na Justiça Federal, seja na Justiça do Trabalho. Já o vice-presidente do Senado afirmou que o senador Renan Calheiros está sendo cauteloso ao não promulgar a PEC e pediu para que fossem apresentadas outras soluções para ajudar a desafogar a justiça brasileira. Eu tenho uma posição muito clara sobre isso. Eu acho que, primeiro, é muito importante não se decidir sobre isso de maneira rápida, que possa ser ruim para aquilo que se quer, que é melhor justiça para o povo brasileiro. E segundo, eu acho que tem um aspecto. Seria muito importante, uma maneira de resolver esse impasse, seria uma manifestação do judiciário nessa hora. Tem uma PEC votada no plenário das duas casas e que depende de promulgação agora, do presidente do Congresso. Mas e que tal se os representantes do judiciário, já que discordam de 4 tribunais num primeiro momento, apresentassem uma proposta de criar o primeiro, dentro de regras que a própria Justiça estabelece? Eu acho que isso seria uma boa maneira de resolver o problema e nós termos aí qualquer questionamento da constitucionalidade da criação de novos tribunais resolvida plenamente e harmonizando a relação entre os poderes. Eu, particularmente, defendo isso. Uma boa solução para o impasse seria uma manifestação concreta, já que existe um problema real, que é a baixa qualidade dos tribunais recursais da Justiça Federal. Segundo o presidente do Senado, existe um erro formal na PEC 544.
Para Renan Calheiros, quando há alteração no texto da proposta, seria preciso a aprovação em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional, o que não foi feito. Eu entendo que o Legislativo tem que cumprir um pouco esse papel de poder moderador para aproximar correntes, construir a convergência. Esse é um assunto complexo, delicado. Se por um lado há a necessidade de se fazer a expansão da Justiça Federal, por outro, há uma necessidade também de nós observarmos o rito constitucional de mudança da própria Constituição. Apesar de não ter prazo para a promulgação, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil está esperançoso. Vamos aguardar a posição do presidente do Congresso Nacional. Não cabe nesse momento uma outra atitude a não ser de aguardar um posicionamento oficial dele, para depois receber. Eu acredito que ele, uma pessoa experiente na política, que já foi ministro da Justiça, haverá de promulgar, de concluir esse processo promulgando a emenda constitucional. É isso que eu espero, é isso que eu aguardo. Se promulgada, a PEC vai criar mais 4 tribunais regionais federais no Brasil, em Curitiba, Salvador, Belo Horizonte e Manaus. A proposta tramitou durante mais de 10 anos no Congresso Nacional e foi aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados em abril. O Colégio dos Presidentes das Associações Regionais de Magistrados se reuniu na sede da AJUF em Brasília para discutir a valorização da carreira e a democratização do Poder Judiciário. Um dos assuntos do encontro foi a ampliação da 2ª instância da Justiça Federal. Muitos temas de interesse da magistratura foram amplamente debatidos na reunião. Alguns assuntos mereceram destaque e são prioridade na luta pelo fortalecimento do Poder Judiciário. Nós discutimos bastante a questão da ampliação da 2ª instância na Justiça Federal, que na nossa avaliação ela é muito importante, é necessário que ela seja feita. Nós temos aí uma importante questão, que é a promulgação do projeto de emenda constitucional 544, que foi aprovado no Congresso, né? Então, esse é um tema importante e prioritário. Uma outra questão que diz respeito à carreira, né, é a questão que envolve a valorização da carreira da magistratura, né, com a valorização do tempo em que o magistrado está na carreira, né? Nós estamos trabalhando junto com demais entidades da magistratura para que este período de experiência seja levado em consideração para fins de remuneração, né? O que hoje não ocorre, né? Hoje não existe praticamente diferença de remuneração entre um juiz que acabou de entrar na carreira e um que está com 30 anos de serviço, né? Então, isso nós estamos querendo trabalhar, estamos trabalhando com demais entidades da magistratura e queremos envolver as associações regionais. E um outro ponto que foi discutido é a campanha que a AJUF vai lançar sobre a democratização interna do Poder Judiciário. Na nossa avaliação, hoje, o Judiciário sofre um déficit de democratização interna e o objetivo é, junto com outras entidades, envolvendo as associações regionais, nós lançarmos uma campanha para discutir com a sociedade, discutir com o próprio Poder Judiciário a necessidade de se criar instrumentos de participação efetiva dos juízes na gestão do Poder Judiciário, né? Foram essas questões que foram debatidas, né, e que nós vamos trabalhar aí mais adiante. O presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais, Antônio César Bolchneck, fez questão de ressaltar a importância da participação mais efetiva dos magistrados na justiça brasileira. A democratização é importante, pois revela um caráter, sobretudo, republicano, democrático dos novos tempos, em que os magistrados podem tanto participar de uma forma mais efetiva da administração da justiça como um todo. Outro assunto que preocupa os magistrados e que foi bastante discutido durante o encontro foi a suspensão da promulgação da PEC 544, que cria 4 novos tribunais regionais federais no Brasil.
A promulgação da PEC 544 é um tema de momento, na qual nós entendemos que ela é fundamental por conta de se tratar de um ato meramente formal e na qual já houve debate nas duas casas por 2 turnos e que agora a promulgação é essencial, e um ato formal não poderia deixar então de ser promulgada. Nós vemos com muita preocupação esta movimentação para que não seja promulgada uma PEC. Por quê? Porque a vontade do Legislativo já está formada. A vontade do Legislativo foi formada no momento em que os parlamentares aprovaram a PEC. A mesa do Senado ela não tem o poder de veto, né? A mesa do Senado, como órgão fracionário que ela incumbe a ela promulgar, né? Ou seja, atestar que aquela norma foi validamente produzida e que deve produzir os seus efeitos, né? Nós vamos trabalhar pela promulgação da PEC e essa, nesse momento, é a nossa prioridade. Nos dias 3 e 4 de junho, a AJUF, juntamente com o CAD e os SEDIOS, promoverão em Brasília o Seminário Internacional A Defesa da Concorrência e o Poder Judiciário. O objetivo do evento é trazer para debate algumas questões sobre o novo direito concorrencial brasileiro. O seminário reunirá palestrantes dos meios acadêmicos, da iniciativa privada e do poder. As inscrições são gratuitas. A Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região, EMARF, e o Centro Cultural da Justiça Federal realizam fórum sobre a lavagem de dinheiro. O evento será no dia 10 de maio, das 14 às 18 horas, no auditório do CCJF, no Rio de Janeiro. O fórum será aberto ao público e contará com videoconferência para a Seção Judiciária do Espírito Santo. A seguir, réus do processo do Mensalão têm até o dia 2 de maio para recorrer da decisão do Supremo que condenou 25 e absolveu 12 pessoas. E ainda nesta edição, União Federal pode responder à ação de cobrança de taxas condominiais se o usuário do imóvel funcional estiver em dívida. A decisão é do TRF da 1ª Região. É daqui a pouco no Justiça para Todos. Caixa. Caixa loteria. Caixa aqui. Gente, tudo tá lindo! Caixa, o banco das melhores taxas, é também o banco com mais de 60 mil pontos de atendimento em todo o país. Os réus da ação penal 470, conhecida como Mensalão, o maior processo político já julgado pelo Supremo Tribunal Federal, têm até o dia 2 de maio para apresentarem recursos. Os condenados só poderão ser presos depois que toda a fase recursal tiver sido concluída. A íntegra do acórdão que oficializa as decisões tomadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo do Mensalão foi publicada no dia 22 de abril. O texto de 8.405 páginas inclui o resumo do que foi decidido e os votos dos 11 ministros que participaram do julgamento, que condenou 25 e absolveu 12 pessoas. Além da ementa de 14 páginas, que é o resumo do julgamento, a íntegra do documento traz também a transcrição dos debates realizados pelos ministros. Logo no começo do documento, o tribunal reconhece a existência de um esquema de compra de votos no Congresso Nacional nos primeiros anos do governo do ex-presidente Lula. O documento volta a apresentar o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, como organizador do esquema, em conluio com Marcos Valério e o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. O julgamento da ação penal 470 foi o mais longo da história do STF. Foram necessárias 53 sessões plenárias para julgar o processo contra 38 réus. Quando começou a ser julgada, a ação contava com 234 volumes e 495 apensos, que totalizavam 50.199 páginas. Nos dias 6 e 7 de maio, as regras da proposta de resolução
que poderá instituir o concurso nacional para a magistratura serão debatidas em um seminário. O evento tem o objetivo de discutir com os representantes dos diversos tribunais do Brasil a nova forma de ingresso na carreira. A nova resolução deverá substituir outra editada pelo Conselho Nacional de Justiça em maio de 2009 para regulamentar os concursos públicos para juiz. A ideia de se instituir novo ato normativo sobre o assunto surgiu após a constatação de que a norma, que ainda se encontra em vigor, gerou muitas dúvidas. O seminário vai ser realizado pelo CNJ na sede do Conselho da Justiça Federal, em Brasília. Já estão abertas as inscrições para a 10ª edição do Prêmio Inovare. Pela primeira vez na história do prêmio, será admitida a participação de profissionais que não sejam da área do direito. Qualquer prática jurídica que tenha contribuído com a justiça brasileira de forma inovadora poderá ser inscrita. As inscrições podem ser feitas até 31 de maio pelo site www.premiinovare.com.br, onde também está o edital para a categoria Prêmio Especial. O Tribunal Superior Eleitoral abriu a exposição Voto no Brasil, uma história de exclusões e inclusões. A mostra, que conta a história das eleições no país, de 1532 até os dias de hoje, fica aberta ao público do dia 18 de abril até 19 de dezembro no Museu do TSE, em Brasília. A seguir, TRF1 decide que a União Federal pode responder à ação de cobrança de taxas condominiais se o usuário do imóvel funcional estiver em dívida. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Não saia daí. Caixa. Caixa loteria. Caixa aqui. Gente, tudo tá lindo! Caixa, o banco das melhores taxas, é também o banco com mais de 60 mil pontos de atendimento em todo o país. O desembargador federal Marcelo Pereira da Silva é o mais novo integrante do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O magistrado, que foi nomeado pela presidente Dilma Rousseff, tomou posse no dia 22 de abril, ocupando a vaga deixada pelo desembargador federal Fernando Marques, que se aposentou em agosto de 2012. A União pode responder à ação de cobrança de valores de taxas de condomínio não pagas pelo ocupante de imóvel funcional. A decisão é do Tribunal Regional da 1ª Região. Acompanhe os detalhes na reportagem de Roberta Lindbergh. Normalmente, a responsabilidade pelo pagamento da taxa de condomínio é do usuário do imóvel. Mas se o inquilino não pagar, o proprietário tem que assumir a dívida. Com os imóveis chamados funcionais, que pertencem à União, mas são cedidos para a utilização de servidores públicos, a regra não é diferente. E no caso de inadimplência, a União fica responsável pelo acerto da dívida, situação que vem trazendo muitos problemas para os condomínios. O problema dos condomínios é quando existe um litígio entre o servidor público usuário daquele apartamento e a União Federal. Porque quando o servidor público usuário daquele apartamento se vê numa situação de que efetivamente ele vai ser obrigado a sair daquele imóvel, muitas vezes ele deixa de pagar a taxa condominial de forma proposital. E isso sim vai causar um gigantesco problema para o condomínio. Porque, como nós sabemos, o condomínio não tem capital, o condomínio não tem lucro, o condomínio simplesmente ele rateia as despesas de toda a edificação. E se 1, 2 ou 10 apartamentos não contribuem de forma pontual para as despesas, os outros condôminos terão que pagar aquele débito por aquela pessoa. E aí só vai restar o condomínio entrar na justiça e esperar, em regra, de 3 a 5 anos para conseguir receber da União Federal esses valores. A União não concorda em ser responsável pelo pagamento da dívida de condomínio de um apartamento que fica neste bloco aqui em Brasília. A ocupante não pagou as taxas do imóvel funcional. A questão foi parar na Justiça. A União recorreu ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, alegando que a responsabilidade pelo pagamento é da permissionária. A União, na sua defesa, alega o seguinte,
que tem um contrato, e é verdade que tem esse contrato, com o servidor que ocupa o imóvel funcional, de que esse servidor pagará e é responsável pelas despesas do condomínio. Mas esse contrato não é oponível ao condomínio como pessoa jurídica, é só um contrato que obriga o servidor em relação à União. Então, a União não pode alegar isso para não pagar a despesa do condomínio, mas alegar isso para cobrar depois do servidor que está usando o imóvel funcional. Ou então, utilizar isso para entrar dentro do processo que o condomínio está cobrando da União, um pedido chamado denunciação à lide para que o servidor que mora no imóvel, o apartamento, vá também responder à ação do condomínio pelo pagamento da despesa. Agora, o condomínio em si não tem obrigação de ir atrás do morador. O condomínio pode ir e deve ir contra a União. A sexta turma do TRF decidiu por unanimidade que a União deve responder à ação de cobrança ajuizada pelo condomínio para reaver as taxas não pagas. Para o relator, a responsabilidade é do proprietário, até mesmo pelas prestações vencidas no momento da aquisição do imóvel. As despesas de condomínio, popularmente chamada de taxa, mas que não é taxa porque não é tributo, né? Mas a despesa do condomínio é uma despesa ou um débito que acompanha o imóvel e passa a ser da responsabilidade do proprietário do imóvel. No caso do imóvel funcional, que a proprietária é a União, então a União é que é responsável pela despesa do condomínio perante o imóvel ou perante o condomínio como pessoa jurídica. Mas é lógico que a União, como tem um contrato com o servidor que ocupa o imóvel, como também o proprietário tem um contrato com o locatário que ocupa o imóvel do outro, tem direito de cobrar em ação regressiva o valor que pagar para o condomínio pelas despesas de condomínio que o morador deixou de pagar. Mas o condomínio pode entrar com a ação diretamente contra a União, no caso de prédio funcional ou no caso de imóvel particular, o condomínio entra contra o locador ou dono do apartamento, que por sua vez depois cobrará do morador. Se eu tenho um veículo, eu tenho que pagar o IPVA, mas o veículo está emprestado para alguém. Sim, ele está emprestado para alguém, mas quem é o dono do veículo? É o proprietário. Quem paga o IPVA é quem está usando ou é o proprietário? Por lei, o proprietário pode ser responsabilizado, ainda que ele delegue ao permissionário essa função. Se o permissionário não pagou, a responsabilidade pode sim recair sobre o dono do bem, em relação à União. Isso não só por força da lei federal específica 8025/90, artigo 15º, mas por força do que diz o próprio Código Civil, ou seja, o direito de propriedade ele tem uma sequela, ele tem uma consequência, entre aspas, um prolongamento, certo? É como se o condomínio fosse um pedaço da obrigação relacionada à propriedade do bem. Então, quem detém a propriedade tem a obrigação de pagar. O desembargador do TRF da Primeira Região lembra que não há um prazo estipulado por lei para se entrar na justiça contra inquilinos ou permissionários que estão com taxas de condomínio atrasadas. Não tem prazo nenhum, pode entrar até com atraso de uma parcela, mas o que normalmente acontece é que o pessoal espera, tenta negociar com o próprio morador ou com o administrador da União, naqueles apartamentos que estão com esse problema, até chegar a um ponto que seja insustentável, que a União não pode pagar sem ação judicial, porque não tem como tirar essa despesa, né? Mas o inquilino pode, o funcionário ocupante do imóvel pode pagar. Mas se não houver pagamento, normalmente alguns meses depois, quando vê que a situação não vai se resolver, aí o condomínio entra com a ação na Justiça. No caso da União, entra com a ação na Justiça Federal. Você pode também assistir ao Justiça para Todos na página da JUF na internet ou no canal da associação no YouTube. O endereço é www.youtube.com/tvajuf. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.